Olá, estamos em mais um episódio do Pílulas de Terapia. E o assunto de hoje é quando a gente fica deixando uma tarefa para depois, a gente fica adiando e postergando. E para isso tem um nome bem grande que é procrastinação, né? Se você sofre com isso, provavelmente você já passou pelos seguintes problemas. Alguém cobrando você que você está deixando essa tarefa para depois, ou que você está atrasado, que você já deveria ter entregue. Ou você fica lá sofrendo com a atividade que você tem para fazer, você não faz nem aquilo que você está evitando e nem fazendo a atividade que você precisa fazer. Por exemplo, eu preciso escrever um TCC, então eu fico aqui fazendo outra coisa, assistindo outra coisa, mas a minha cabeça não sai lá daquela atividade que eu tenho para fazer. Ou seja, eu não faço nem uma coisa bem e nem a outra. Outra questão também é que eu acabo me sentindo prejudicado porque as coisas acabam não sendo feitas, né? Eu posso algumas atuidades ir deixando tanto de fazer e não fazer mais elas, né? E ainda eu posso começar a ficar inventando desculpas para mim mesmo, né? Tipo, não, eu tô cansado, não vou fazer agora. Não, isso não é tão importante, eu não vou fazer agora. Então veja bem, as atividades que eu estou falando aqui são atividades que são importantes para você. São atividades que você precisa fazer para ter uma vida funcional, para você conseguir atingir seus objetivos, para você conseguir ter uma vida organizada dentro do possível, né? Quando a gente consegue organizar a nossa vida. Então a questão do procrastinar, ela pode trazer muitos prejuízos para a gente no dia a dia. Aí depende um pouco da quantidade e da intensidade desses comportamentos de procrastinar que você tem. Para a gente lidar com a procrastinação, a gente tem que tomar cuidado com o que é muito difundido aí, né? Nós temos várias pessoas colocando tarefas, né? Como não procrastinar? Então faça a tarefa e vai, faça e tal. Só que a questão da procrastinação, ela vai muito além disso, né? Acho que num primeiro momento, antes de vocês engajarem em qualquer exercício, é importante vocês entenderem o porquê vocês procrastinam, né? Qual é a função dessa procrastinação? Então hoje eu vou apresentar para vocês algumas formas, né, alguns motivos da gente procrastinar. E tenta identificar qual é o teu. E a gente pode usar mais de um, né? A gente não vai usar sempre a mesma função do procrastinar. Mas a gente pode estar intercalando, mesclando alguma dessas funções. E por isso tente perceber qual é a tua função, né, do procrastinar, para ir a partir disso você lidar com o teu comportamento de procrastinação, certo? Então vamos lá. O primeiro motivo para a gente procrastinar é a evitação, né? Eu posso procrastinar porque eu tento evitar a sensação de algum desconforto. Então aquela tarefa, por exemplo, é muito chata. Eu tenho que fazer algo que eu não gosto, por exemplo, ir ao banco. Não gosto de ir no banco. Então, ir ao banco para mim é chato, não gosto do movimento, não gosto de ficar na fila, não gosto de conversar com o caixa. Então eu fico postergando essa atividade porque eu não quero me sentir mal, não quero passar pelo desconforto de ir ao banco, né? Então é importante entender essa função, porque para lidar com isso, a gente vai precisar trabalhar com uma questão de tolerância à frustração. Então eu preciso aprender que para atingir os meus objetivos, para ter uma vida funcional, eu também preciso sentir desconforto, né? E preciso tolerar esse mal-estar, porque a evitação acaba fazendo com que você não faça atividades que são funcionais e importantes na tua vida. Outra questão da evitação também é quando eu não quero lidar com algo, né? Eu não quero uma notícia ruim, eu não quero um conflito, eu não quero passar pelo mal-estar de um relacionamento mais intenso. Então, eu adio de conversar com alguém algo que é importante, que eu preciso falar, eu deixo de entrar em contato com determinada pessoa, porque eu não quero passar pelaquela situação de estresse, aquela situação muito intensa, eu não quero lidar com isso. Tá? Então eu fico adiando, como se eu ficasse adiando uma má notícia, eu ficasse adiando uma conversa que seria muito tensa. Então esse adiar também é para evitar um mal-estar, né? Então essa é a primeira função. Eu posso procrastinar para evitar sentir emoções desagradáveis. E nesse caso, então, é importante eu começar a entender que eu preciso passar por situações desagradáveis, sensações desagradáveis, não situações, sensações desagradáveis, para eu poder ter uma vida funcional, faz parte, certo?
Uma outra questão que pode me fazer procrastinar é a questão da desorganização, né? A desorganização é quando eu não consigo planejar as minhas atividades com o tempo que eu tenho, né? Então eu posso me perder nesse tempo, eu posso não conseguir ter uma função executiva, que é uma função onde eu coloco, para isso eu preciso tanto tempo, para aquilo eu preciso 20 minutos, para aquilo eu preciso de 1 hora, então eu não consigo ter essa previsão. Para você saber se você tem alguma coisa nesse sentido, dê uma olhada que constantemente, né, ou seja, com muita frequência, você vai olhar para o relógio e falar, nossa, já é isso, eu não consigo. Provavelmente você deve chegar atrasado nas coisas e tal. Então isso é uma questão de procrastinar pela desordem, né? Eu não consigo ter uma noção desse tempo e de quanto que eu preciso dele para cumprir a minha atividade. Outra questão que ajuda na questão da desorganização é a concentração. Então, às vezes, algumas pessoas que têm algum problema para se concentrar em determinada atividade, aquilo pode ser algo que faça com que elas fujam, né? Ler um texto, algo que eu preciso ficar lá muito tempo concentrado, só que se eu tenho algum problema de concentração, né, eu tenho uma dificuldade maior, né, para conseguir fazer a atividade. Então esse seria o segundo motivo, né? A segunda é, eu procrastino pela desorganização, seja por não conseguir me concentrar ou administrar o tempo que eu tenho para fazer as coisas que são necessárias. Um terceiro motivo que nós temos para procrastinar é a indecisão, né? O que é indecisão? Eu preciso tomar uma decisão, só que eu fico ali ruminando todas as possibilidades, né? Eu fico pensando, e se acontece isso, se acontece aquilo, se acontece aquilo, se acontece aquilo, em busca de uma decisão perfeita. Eu fico buscando uma decisão que eu tenha 100% de certeza daquela decisão, o que não é possível na nossa vida. Nas coisas mais complexas, a gente não vai ter 100%, né? Quando a gente pode ter várias possibilidades, e todas as possibilidades com atrativos, né? Ou com questões que não são tão legais. Então eu posso aí ficar postergando decisões por essa dificuldade de conseguir tomar uma decisão, né? Então aqui eu vou ruminar em busca de uma certeza, e uma certeza que geralmente eu não vou ter, certo? Nessa questão da indecisão, ela também pode ter um outro fator que influencia bastante. É quando, nesse ruminar, eu fico pensando se eu vou agradar ou não as outras pessoas. Então eu tento buscar uma decisão também que faça com que as outras pessoas aceitem essa decisão. Então veja bem, são muitas coisas interferindo para tomar decisão e muitas coisas que não são possíveis de alcançar. Uma é ter uma decisão com 100% de certeza, em questões complexas isso talvez não seja possível, e a outra questão é eu tentar tomar uma decisão que todas as pessoas gostem. Então aqui eu vou acabar postergando cada vez mais as atividades que envolvam decisão. Nesse caso é muito importante você buscar algum auxílio, né? Buscar refletir um pouquinho dessa interferência externa e dessa necessidade de certeza, né? Em alguns casos talvez seja importante a busca de terapia, quando isso já está trazendo um prejuízo muito, muito grande para a pessoa, ou se você também busca ter um funcionamento mais saudável, certo? Outra questão também que pode influenciar na procrastinação é uma rebeldia, digamos assim. Né? O que seria uma rebeldia? Uma rebeldia é quando para mostrar para o outro que eu estou brava com ele, eu não faço. Né? Então, aquela pessoa que eu estou irritada com ela me pediu algo, eu não vou fazer para mostrar que eu estou irritada. Ou só uma rebeldia por rebeldia, só porque me mandou fazer de uma forma um pouco mais autoritária, eu não farei. Isso que a pessoa solicitou. Então, nesse caso, né, a gente precisa trabalhar muito com a questão de uma habilidade, né, de uma habilidade social. Porque para a gente mostrar o nosso desagrado quando a gente não gosta de algo, a gente precisa se expressar. E se expressar de uma forma assertiva. Né? Então aqui a gente fica quase como algo um pouco passivo-agressivo, ou seja, eu me omito, eu não falo sobre, e aí para mostrar que eu não estou gostando disso, eu faço um comportamento não tão direto. Então aqui é muito importante você trabalhar com a questão da tua comunicação, né? Aprender a se comunicar de forma clara, de forma assertiva, o que está te incomodando, o que
que está te deixando chateado. Outro motivo também que faz as pessoas procrastinarem é a questão de exigência, né? Também chamado de tudo ou nada. É quando eu engajo em uma atividade, eu quero fazer aquela atividade de uma forma perfeita. Eu quero fazer aquela atividade, eu elaboro assim muitos planos e deixo aquele projeto gigante. Eu deixo aquela atividade enorme, né? Então, aí quando eu me deparo com ela, ela vai dar muito trabalho. E aí com isso, como eu já imagino que eu vou entrar num trabalho muito grande e eu sou exigente e perfeccionista, aí eu acabo postergando o início dessa atividade, né? Então aqui a gente trabalha muito com uma questão da exigência, né? Ou eu vou fazer perfeito, eu vou fazer tudo muito bem, ou eu acabo não fazendo, acabo adiando esse projeto, acabo adiando e deixando ele para depois, né? Nesse caso, é muito importante trabalhar com os teus níveis de exigência, né? Muitas vezes as pessoas têm a impressão, ou eu faço nível perfeito, ou eu vou ser relaxada e não vou fazer direito. Não, não é assim. A nossa vida hoje, ela é composta de diferentes dimensões. Nós temos questões nossas pessoais, a vida social, a vida familiar, a questão do casamento em específico, marido e mulher. Temos as questões com os filhos. Temos hoje as nossas dimensões são muito amplas e é elas que a gente precisa administrar, porque a gente não vai conseguir dar conta de todas de uma forma 100%, né? Então, a vida é equilibrar um pouco as exigências diante dessas nossas dimensões de vida. Então, nesse caso, é muito importante trabalhar com uma diminuição para o nível de exigência que seja mais saudável, certo? E o último tipo que nós temos de motivo para fazer com que a gente procrastine, né, é a questão de eu não tolerar, além de eu não tolerar as emoções desagradáveis, como a gente viu lá no primeiro motivo, eu preciso sentir apenas as emoções agradáveis, né? Então, nesse caso, eu, além de evitar, eu busco algum tipo de gratificação. Eu busco algo que me faça sentir uma emoção agradável, né? Por exemplo, TCC, eu digo TCC porque o TCC é o mais clássico, né? Que as pessoas procrastinam muito. Eu posso deixar de fazer o meu TCC e ir jogar, né? Ficar em jogos de computador ou fazer algumas outras atividades que me provoque alguma emoção agradável, momentânea, né? Porque depois vem a culpa. Então, essa questão de procrastinar por querer sentir apenas as emoções agradáveis, ela também pode se tornar um problema, pois eu percebo que muitas pessoas acabam desenvolvendo alguns vícios, algumas dependências, né? Então, se você percebe que deixa de fazer as suas coisas para ficar em cima, por exemplo, de um jogo, né? É importante você buscar ajuda, né? Pois isso geralmente pode prejudicar vários setores da sua vida. Então aqui nós temos alguns motivos que fazem as pessoas geralmente procrastinar. Tente perceber, né, nas tarefas que você tem quais são os motivos que te fazem procrastinar e tente aí quebrar um pouco a função disso. Se é uma questão de fugir das emoções desagradáveis, busque entender que na nossa vida a gente precisa sim sentir emoções desagradáveis, faz parte das nossas atividades, uma atividade chata, né, uma atividade que exija um esforço um pouco a mais. Mas por que a gente vai passar por essas emoções desagradáveis? Essa é a principal questão. Nós vamos passar por essas atividades por algum compromisso de vida que nós tenhamos. Se no teu caso é o TCC, esse TCC, ele está dentro de qual compromisso teu? Provavelmente está dentro de uma dimensão profissional. Então, qual profissional você deseja ser? Né? Qual é o comprometimento com a profissão que você deseja? Quem você quer ser enquanto profissional? E exercite já desde o TCC, então, esse compromisso que você tem, esses valores profissionais que você tem. E isso para outras atividades que vocês deixem de fazer e posterguem. Né? Tentem lembrar também que ninguém é perfeito, né? Nós temos nossas imperfeições, nós temos nossas limitações e mesmo assim a gente pode continuar, né, tentando e nos aproximando daquela vida que nós desejamos ter.
Cuidem muito com os discursos aquele discurso de apenas faça, vai lá e faça, 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 faça. Não se esqueça de ser gentil consigo. Seja gentil, se incentive, cuide, porque às vezes a gente tem uma voz da exigência que acaba sendo muito punitivo com nós mesmos. Nós acabamos sendo punitivos com nós mesmos. Então se incentivem, a gente pode fazer as nossas atividades com o auto-incentivo, com a gentileza consigo, certo? Então esse foi mais um episódio do Pílulas de Terapia, espero que vocês tenham gostado, né? E se puderem, acompanhem aí o nosso canal, tá bom? Um grande abraço!